Olá, sejam todos bem-vindos nessa videoaula, nossa primeira videoaula, onde iremos abordar assuntos relacionados à disciplina de Fundamentos de Administração para o curso técnico em Administração. Sou o professor Leandro Zanquete de Oliveira. A minha formação acadêmica, meu mestrado é em Administração, tenho uma pós-graduação em Gestão Pública, um curso de Gestão Estratégica da Inovação, minha graduação em Administração e curso técnico em Tecnologia da Informação. Atualmente, eu sou professor substituto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, trabalho com gerenciamento de projetos em um laboratório de pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado BATLab, ligado ao Departamento de Engenharia Elétrica. E participei por um bom tempo, de 2010 a 2015, da PIME, Pantanal Incubadora Mista de Empresas, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, trabalhando com empresas nascentes, com projetos de inovação. E também trabalhei por 8 anos numa cooperativa de trabalho médico, trabalhando exclusivamente como coordenador de TI, Tecnologia da Informação. Cuidava de toda a parte de infraestrutura e planejamentos relacionados a banco de dados, infraestrutura do sistema cooperativo. Bom, iremos trabalhar essa disciplina, que está dividida em 4 videoaulas, sobre os fundamentos da administração, a importância de utilizar na profissão de vocês, como técnico em administração, ferramentas da administração, conhecer um pouco da história, conceito, teorias da administração, para que vocês tenham oportunidades para uma melhor decisão, condução de uma empresa. Então vamos lá. Então a gente percebe nos dias atuais a atuação dos técnicos em administração. Então, em qualquer tipo de organização ou área, e área funcional, lembrando, as áreas que a gente está falando são finanças, contabilidade, recursos humanos, produção, todos os setores de uma organização, que o estudo da administração vai possibilitar vocês, técnico, a uma melhor tomada de decisão, nesse mundo competitivo que estamos. Então, no tempo certo e sobre as condições mais adequadas, tornando-se uma preparação valiosa para vocês, conduzir e poder ter uma melhor escolha no andamento das atividades. Então, pessoal, conhecendo um pouco os objetivos da disciplina, de Fundamentos da Administração, trazer conceitos, teorias, abordar técnicas, para conhecer, aplicar, poder correlacionar os conceitos e os princípios da administração e identificar suas principais funções dentro de uma empresa e os seus processos administrativos. Então, podemos começar conversando com vocês, a gente definir aí o que seria administração. Faça uma reflexão e aí começa a pensar, o que seria administração? Então, o estudo da administração vai permitir ao profissional executar ações, tomar decisões de um modo certo, sobre as condições mais adequadas. Dentro ainda do que é administração, que é o nosso curso de Fundamentos de Administração, que a Venato fala, que é uma palavra oriunda do latim, que denota da direção, da tendência, e minister significa subordinação, obediência. Ainda com referência ao autor dessa visão pós-moderna, administrar significa criar condições, ideias de solidariedade para que as pessoas possam ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz. Então, a administração, Silva, em 2001, fala que a administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz de recursos
Lembrando, né, pessoal, recursos financeiros, humanos, de equipamentos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou alguma meta organizacional. Então, quando a gente fala de alcançar esses objetivos e as metas organizacionais, a gente precisa entender, nesse contexto, o que é uma organização. Quando a gente fala na administração, né, organização, quando eu sempre citar, lembrem, né, pessoal, que é empresa, é uma instituição. Então, organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Dentro ainda, segundo Chiavenato, ele fala que a organização é um conjunto de pessoas que atuam juntos em uma criteriosa divisão de trabalho, sempre visando alcançar um propósito comum. Então a administração ela vai estar sempre presente na vida dos seres humanos. Então, só para antes da gente iniciar sobre a origem da administração, a gente definiu aqui o que é administração, que são ferramentas para tomadas de decisões, que vocês consigam compreender como é que funciona administrar recursos, lembrando, recursos financeiros, recursos humanos, de equipamentos, entre outros, para uma melhor tomada de decisão dentro de uma organização, né? E quando a gente fala organização, a gente precisou entender também, a gente viu nos slides anteriores, o que é uma organização, né? Que é um grupo a gente, né, pode falar para chegar a um objetivo comum. Falando um pouco da história da administração, a gente, né, pensando lá atrás, como que surgiu a administração. Então, antes das teorias, né, que surgiu apenas no século XX, os estudos sobre administração, antes disso já tínhamos indícios da administração na sociedade, né, nos grupos. Então ela sempre esteve presente nas vidas dos seres humanos, né? O exemplo, lá antigamente, na época da caverna, para que você pudesse comer, você tinha que sair caçar. Então você tinha que administrar essas questões, né? Também existem indícios de administração desde a construção das pirâmides, né? São coisas que até hoje a gente consegue visualizar, então foi bem administrado, são coisas que perduram durante o tempo, né? Imagine construir, né, toda aquela pirâmide, teve que fazer organização de pessoas, de materiais, uma série de fatores para poder construir essas pirâmides. E a administração está presente tanto em nossas casas como em empresas. Lógico, porém de formas diferentes. Pessoal, podemos trazer um pouco a administração até para a vida pessoal. Vocês anotam o que vocês gastam, anotam o que vocês ganham. Como é que funciona essa questão de planejamento, né, de organização, controle, direção? Como é que funciona isso? Então, a gente pode trazer a administração para dentro das nossas casas. Como é que é feito isso? Você administra, né, o seu mercado, pagamento de luz, água. Como é que é feito isso? Se a gente parar para pensar, a gente já realiza processos administrativos dentro de casa. E funciona igual numa empresa, né? Lógico, de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Quando você observa lá que na sua casa você tem uma determinada renda. Essa renda, com o tempo, você tem um corte dessa renda, diminui ela em alguma porcentagem. Então você vai analisar onde vem ocorrendo mais gastos para poder realizar os cortes e se adequar à sua renda atual, né? Mas seguindo aos slides, dentro ainda da história, né, da administração, ainda falando da Idade Média, nos fins do século XV, né, a produção artesanal, na época o escambo, que a gente fala, a troca, o cara plantava o milho, o outro produzia um artesanato, existia a necessidade, né, e a troca disso para poder adquirir um bem, um produto, né, ou um serviço, né? Fala das cidades medievais, o centro de produções, as guildas,
os grupos de artesãos, né, que uniam para brigar por seus direitos, e os artesãos, que eram os mestres e aprendizes familiares. Já no século XVI, né, seguindo aí da história da administração, surgem as rotas marítimas com as descobertas, né, das rotas marítimas e expansão econômica. Então, sai desbravar essa descoberta de novas terras, né, um navio com pessoas, produtos a serem vendidos. Então, isso aí já começa a surgir também, entra na história da administração. O aumento de demanda por encomendas e, consequentemente, o aumento de serviço. E o surgimento das sociedades anônimas. Um marco muito importante para a evolução da administração, né, a gente pode falar que é a era industrial, são a revolução industrial, que é onde começam a surgir as máquinas, né, e a necessidade de um melhor controle, uma melhor administração. Então, a invenção da máquina a vapor e dos teares mecânicos, as primeiras fábricas, né, porém a administração ainda era de uma maneira empírica. Seguindo ainda a evolução da administração, né, os princípios da unidade de comando. Então, portanto, cada subordinado ele só pode ter um superior a quem se reportar. A escola hierárquica, né, sendo os níveis de comando de acordo com o grau de autoridade e responsabilidade correspondente. E os princípios de direção, onde deve saber perfeitamente o que se espera daquilo e o que se deve fazer. Pessoal, voltando um pouco aqui, eu esqueci de comentar essa questão da evolução, né? Depois da Revolução Industrial, a gente falou da questão do princípio da unidade de comando, falar para vocês, né, da questão militar e da Igreja Católica, que teve grande influência para os fundamentos da administração, né? E o que a gente pode trazer? O exemplo da Igreja Católica. Por mais que as igrejas tenham a sua administração independente, eles têm uma unidade de comando a quem se reportar, as regras que devem seguir, tem uma autarquia, né? Da área militar, a gente pode trazer também os princípios de comando, né? Tem os subordinados, o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, essas são as contribuições, né, tanto da área militar quanto da Igreja Católica para a administração. Princípio de direção, saber o que fazer e o que se espera, né, que deve ser feito. Então, as teorias da administração ela pode ser dividida em várias correntes e abordagem, várias teorias, né? Cada abordagem ela vai representar uma maneira específica de encarar a sua tarefa, vai ter a sua ênfase, as suas características e o seu trabalho dentro da administração. A primeira teoria que a gente trabalha, como é que surgiu o estudo, né, da administração. Então, com a era da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, dos teares, teve a necessidade de fazer um estudo da administração, onde começaram a surgir essas teorias. Então, a primeira teoria que nós vamos abordar aqui nessa videoaula é a teoria científica, né? Podemos dizer que a teoria científica ela é o início da teoria geral da administração. É todo o início do estudo dos fundamentos de administração. A sua principal ênfase são nas tarefas e nas organizações, como a administração de Taylor, né? Então, um grande destaque do autor dos estudos da teoria científica, temos o Taylor, né? Então, a sua preocupação era encontrar a melhor maneira de se realizar o trabalho, utilizando-se de ferramentas adequadas, evitando sempre o desperdício e a ineficiência no trabalho. Pessoal, nessa época da teoria científica, podemos falar que a ênfase era nas tarefas, né? Então, era realizado estudos para fazer atividade, jornadas de trabalho extensa. Quanto mais atividade,
Então, se a pessoa era contratada lá para apertar parafuso, ela só apertava parafuso. Então, ela não poderia pensar, a ênfase era na execução das tarefas. Então, para substituir esses métodos de trabalhos rudimentares e empíricos, né, que existia antigamente, com a era da Revolução Industrial, surge a teoria científica e Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho, a ORT. Então, para desenvolver essas atividades em menos tempo e com qualidade para obter o aumento da produtividade de uma maneira mais eficiente. Seus principais aspectos, então, eram a análise dos tempos e movimentos. Então, ficava estudando quanto tempo determinado colaborador, né, o trabalhador executava aquela atividade e ele tinha que cada vez mais reduzir o seu tempo e executar mais trabalho ainda. O estudo da fadiga humana, a divisão do trabalho e a especialização, reduzindo o trabalho a uma única tarefa, a pessoa tinha que ser especialista em apertar parafuso, ela ia cada vez ficar melhor em apertar parafuso, um exemplo, né? E tarefas simples, as pessoas não poderiam pensar, elas tinham que executar tarefas simples, onde não demandasse muito, que tivesse que pensar muito, né? Desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmios por produção, recompensas financeiras ou econômicos, condições de ambiente de trabalho, padronização de métodos, máquinas e equipamentos e supervisão funcional, administração funcional, divisão do trabalho aplicado a chefias. Bom, pessoal, então a gente falou rapidamente sobre a questão da teoria científica, dos fundamentos da administração. Lembrando, o seu principal autor é Taylor, a ênfase que era dada era nas tarefas, né? Os trabalhadores não poderiam pensar, não tinham que pensar, tinham que executar num menor tempo e produzir cada vez mais. Tá? Agora, partindo para a próxima teoria, nós vamos abordar a teoria clássica, né, da administração. Dentro da teoria clássica, podemos destacar o autor Henri Fayol, de 1841 a 1925. Ela começa a ter uma visão para a organização. Nós já definimos aqui o que é organização, né, pessoal? Então, ela tem uma visão mais de organização, de cima para baixo. Ela é uma teoria com ênfase mais estrutural, e como ela vê a organização como um organismo, dividindo-os em partes, né? Então ela se preocupava com o trabalho dos operários e gerente de linhas. Então, já Fayol, da teoria clássica, se voltava para o trabalho de todos os administradores. É onde a gente começa a fazer essa divisão das áreas de uma empresa. Então ele começa a ter uma visão para a organização de cima para baixo. E começa a dividir, né, em 6 áreas básicas. A produção, né, o que é produzido dentro de uma empresa, a comercialização, de como será comercializado aquele produto, finanças, a contabilidade, a gestão administrativa e a segurança. Pessoal, esse estudo da teoria clássica da administração, onde você tem uma visão mais estrutural, voltado para a organização, dessas áreas básicas, o autor destaca a gestão administrativa, que vão estar interligados entre todas, né? Vamos voltar aqui. Que vai segurança, contabilidade, finanças, comercialização, produção, vai estar ligado junto com a gestão da administração, a gestão administrativa. Segundo Fayol ainda, as funções administrativas começam a ser pensadas. Então ele começa a surgir a questão de prever o que será feito, começa a pensar já num planejamento dentro da organização, organizar isso, ter a direção de como conduzir os trabalhos e, por último, o controle dentro da organização, que é essa questão dos feedbacks, né? Para você poder retroalimentar esse processo cíclico aqui. E quais são os princípios
administrativos da teoria clássica, né? Então começa a se pensar da organização de cima para baixo. Aí começa a se falar um pouco nessa teoria sobre a divisão do trabalho, sobre a autoridade e a responsabilidade. Pessoal, dentro de uma organização, né, quando você tem um nível hierárquico lá, quando você é o chão de fábrica, você tem uma remuneração por uma atividade, você executa essa determinada atividade, deu sua hora, vai para casa, né? E conforme você vai subindo nesse nível hierárquico dentro da administração, aumenta-se as responsabilidades, a sua autoridade. Então é importante destacar isso. Disciplina, questão de subordinação, ter uma unidade de comando a quem se reportar. É importante isso para saber, eu devo entregar uma atividade, para quem que eu vou entregar essa atividade, como é que eu vou fazer isso, para quem que eu vou fazer, ter essa noção, essa informação, porque um lugar onde você não tem definido isso, você não consegue mensurar e organizar suas prioridades, para quem que vai ser entregue, como que vai ser entregue, qual que é o nível de responsabilidade que você tem. Subordinação dos interesses individuais aos coletivos. Lembra, essa teoria clássica ela está voltada mais para organização, é uma teoria estruturalista. Ela vai estar saindo do indivíduo, que era estudado na teoria anterior, e está indo para a organização. Então não é individual. Vimos que a organização é um grupo, né, coletivo, para atingir um objetivo. Centralização, ordem, né, de execução dos objetivos, iniciativa e o espírito corporativista. Pessoal, diante do primeiro estudo da teoria científica, né, que era ênfase nas tarefas, um menor tempo, não poderia pensar muito. Então era produzir no menor tempo. Surge a teoria clássica, que começa a ter uma visão diferente para a administração, para a gerência administrativa, e começa a ter essa visão e organizar melhor os processos administrativos, finanças, contabilidade, segurança. Diante disso tudo, surge essa teoria da burocracia dentro da administração. Então, todo e qualquer tipo de comunicação deve ser documentado dentro de uma organização, para que se obtenha o máximo de eficiência. Isso que essa teoria aborda. Então, esta é uma das máximas da teoria da burocracia. Mas essa teoria ela se esquece de levar em consideração a organização informal e a variação dos sentimentos humanos. É mecanizada, né? Quando a gente fala de burocracia, por exemplo, se você vai num órgão público, vamos dar um exemplo aqui de uma universidade federal. Você precisa dar entrada num processo de inscrição na sua disciplina lá do determinado curso que você está executando. Então tem toda uma burocracia a ser seguida. E isso pode ser mais rápido, mais lento. Então surge essa burocracia para organizar essa eficiência, para melhorar esses processos. Dentro da teoria da burocracia, né, tem a escola burocrática, o autor que se destaca é Max Weber. Então Max Weber ele é o criador da teoria da burocracia. Então ele teve grande destaque e a sua teoria vai basear-se em princípios da hierarquia e da autoridade de comando como uma forma de organização estrutural ideal de todas as empresas. Da teoria da burocracia, Max Weber se baseou a sua teoria em 7 princípios. Então, são a formalização das regras, a divisão do trabalho. Falamos anterior que não levou-se em consideração a organização informal. Quando falamos de uma organização formal e informal, estamos falando da questão da unidade de comando. Então, quando você tem uma organização formal, quer dizer, você tem
a quem se reportar, determinado setor não se comunica com o outro, não recebe ordem de outro setor. Então, isso é uma organização formal, tem as suas regras definidas. É a questão da impessoalidade, competência técnica, separação entre propriedades e a previsibilidade de cada funcionário. São esses o princípio que se baseou para a formação da teoria burocrata. Saindo da teoria burocrata, a gente vai falar um pouco da teoria das relações humanas. Vamos lá recapitular novamente. A gente fala da teoria científica, ênfase nas tarefas. Passamos para a teoria clássica, que é ênfase na estrutura, começa a pensar mais na organização. E diante disso tudo surge Max Weber, que criou essa teoria da burocracia. Vamos documentar tudo isso para obter uma maior eficiência nos resultados e ter documentado tudo isso, né? E surge a teoria das relações humanas, uma visão mais para as pessoas. A teoria das relações humanas tem o principal autor, Elton Mayo. Então a sua ênfase são nas pessoas, como já falamos, que trabalhavam nas organizações, e estuda a influência da motivação, o comportamento dessas pessoas dentro da organização. Descobriram que a compreensão da motivação exige o conhecimento das necessidades humanas. Também observaram que pode-se motivar uma pessoa quando se sabe o que ela necessita e quando uma necessidade de um determinado nível é satisfeita, passa para o próximo nível da hierarquia, passando para o outro ciclo de motivação. Então a motivação trata-se aqui como um ciclo, né? Atingiu essa motivação, surgem outras motivações. Pessoal, devemos considerar também, nas teorias estudadas, a questão da motivação. Nem sempre, para o ser humano, a motivação vai ser só financeira, né? Também grandes empresas, atualmente, têm dado ao colaborador outros tipos de incentivos que motiva ele ao trabalho, a produzir melhor, a produzir mais. Exemplo disso, por exemplo, tem empresas que pagam mensalidade de uma academia para o seu colaborador, investe no conhecimento dele, banca lá uma porcentagem da sua graduação, da sua pós-graduação, e ele vai retribuir isso com uma melhor produção dentro da organização. Quais são as características dessas relações humanas? Então, trata de organização de grupos de pessoas, que está relacionado às pessoas, a ênfase são pessoas. Enfatiza as pessoas, a valorização do seu trabalho. Ela é inspirada em sistemas de psicologia, delegação de autoridade, não é mais centrada a uma unidade de comando, a uma pessoa só, centralizado o poder, ele começa a delegar poderes. Autonomia do empregado, ele tendo poderes, ele vai ter mais autonomia para o seu trabalho, para um poder decisório, e a ênfase nas relações entre as pessoas, e dinâmica grupal e interpessoal. É importante trazer aqui nessa videoaula a experiência de Hawthorne, Então a experiência de Hawthorne tinha o objetivo inicial de estudar a fadiga, os acidentes, a rotatividade do pessoal e o efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos empregados. Então ela foi dividida em 4 fases. A primeira fase, foram formados 2 grupos do mesmo tipo de condições de trabalho, submetidos à variação de condições de iluminação. Então um ambiente ficou mais iluminado e o outro ambiente menos iluminado. O que concluiu-se? Preponderância sobre o fator psicológico e os trabalhadores obrigavam-se a trabalhar mais com o aumento da luz. Então, um ambiente mais iluminado, uma estrutura melhor para as pessoas, uma condição mais iluminada de trabalho, percebeu que ocorreu um aumento de produtividade. A segunda fase foi o desenvolvimento dos campos social, gerado pelo trabalho em equipe, de liderança, gerado pelos objetivos comuns.
A terceira fase constatou a existência de uma organização informal de operários, em que existia lealdade e liderança de certos funcionários em relação ao grupo, com as suas próprias regras. E a última fase teve o foco na observação da igualdade de sentimento dos membros de grupos de relação de organização formal e informal. E a sua finalidade é a proteção contra o que o grupo considerava ameaça da administração da empresa, o qual trabalhava. Então, o nível de produção é resultante da integração social. O que trouxe essa experiência, né? O comportamento social dos empregados, a amizade. Então, uma pessoa de um determinado setor tem uma amizade com outra pessoa, outro setor, né? Consegue produzir alguma coisa, recompensas e sanções sociais. Então, a motivação econômica, ela acabou se tornando secundária na determinação da produção do empregado. Ele consegue destacar essa questão das relações de pessoas, né, valorizando mais o ser humano. Os grupos informais definem as suas regras de comportamento. As relações humanas são as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre as pessoas e os grupos. O conteúdo e a natureza do trabalho terá uma enorme influência sobre a moral do trabalhador e a ênfase nos aspectos emocionais, que é a preocupação com as emoções, o sentimento dos colaboradores. Agora vamos partir para a teoria comportamental dentro da administração. Opa, deixa o professor voltar aqui. Essa teoria ela vai seguir uma linha mais humanística e, para isso, a psicologia organizacional vai contribuir decisivamente para o surgimento de uma teoria administrativa mais democrática, ensinando que o homem deve pensar mais, criar mais. Então, a teoria comportamental propõe o abandono de posições normativas e descritivas e a adoção de uma posição mais humana, mais humanística. Quais são os princípios da teoria das relações humanas? Então, o nível de produção é resultante da integração social e não da capacidade física do empregado. Os operários não reagem apenas isoladamente como indivíduos, mas como membros de um grupo. E a compreensão das relações humanas permite que os administradores obtenham melhores resultados. A teoria das relações humanas, o que ela fez surgir? Né? Uma nova linguagem. A gente começa a pensar mais na organização, né, no âmbito da motivação, da liderança, da comunicação dentro de uma organização, a importância, né? Essa organização informal se destaca bastante e a dinâmica em grupo começa a ter grande destaque. Bom, pessoal, fazendo uma síntese da nossa videoaula, espero ter colaborado com conceitos, teorias, falando um pouco da história da administração, para que vocês entendam os processos administrativos, a ênfase das teorias, ênfase em tarefas, ênfase na estrutura, na organização, depois uma trajetória vindo para as relações humanas, uma ênfase mais nas pessoas, trazendo o colaborador, podendo pensar mais, motivando, liderando, sempre para que vocês consigam ter um melhor poder de decisão dentro da organização. Paramos por aqui então e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!